Pecado é desconexão com Deus Criador. Significa que você não é o que você deveria ser. A desconexão com Deus Criador deixa a gente absolutamente perdidos na vida. Porque o problema não está só do lado de fora. O pecado trabalha contra nós do lado de dentro. Olha o que passa pela sua mente. Olha o que passa pelo seu coração. Olhando sempre para aquilo que não é de Deus, ansioso por aquilo que não é de Deus, ávido pelo pecado, ávido pelo mal. O pecado trabalha contra nós, porque ele escraviza a gente. A incredulidade, a falta de amor por Jesus, a falta de consciência da realidade do pecado, a indiferença diante da obra de Deus, porque gera crentes mornos, frios, gente que não está preocupada com agradar o Senhor, gente que não ouviu a palavra de Deus em Josué, quando ele olha e diz: se Baal é Deus, então seguiu, mas se Yahvé é Deus, então seguiu. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Provérbios capítulo 6, versículo 6. A palavra de Deus vai dizer o seguinte para nós: observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Vamos orar, meus irmãos, pedindo a graça de Deus. Senhor, nós estamos conversando sobre áreas da nossa vida que precisamos da iluminação do Seu Espírito. Ajuda-nos, Deus, ilumina o Seu povo e traz sobre o Seu povo direção para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje o pecado de estimação, dos 7 que eu tenho tratado, é o pecado da preguiça. E você já, quando viu que a gente falaria sobre preguiça, falou aquilo que eu disse na primeira pregação dessa série. Ah, pastor, eles deveriam estar aqui para ouvir isso. Por quê? Porque nós somos uma geração que trabalha. Vocês trabalham. Isso é fato. Vocês trabalham. A maior parte de nós levanta cedo, cumpre as atividades, vai, realiza tudo que tem para realizar. E aí, automaticamente, você diz: bom, pastor, então a preguiça não é algo que me incomoda, porque, afinal de contas, eu tenho a jornada 6-1 aí, eu estou nela, ou 4-3, ou sei lá o que foi. O Brasil é engraçado. Esse lugar é muito doido. Então, independente da jornada, você diz assim: eu cumpro. E aí você fala: ah, beleza, então está tudo certo, eu não sou preguiçoso. A grande questão é, quem disse que é isso que a Bíblia falou sobre preguiça? Quem disse que preguiça está relacionado somente a trabalho? Esse é um problema da gente. Nós somos uma sociedade pós-revolução industrial. E como somos uma pós-revolução industrial, ou seja, até 1750 o mundo funcionava de um jeito. Era sociedade agrária, era campo, era famílias, a turma ia trabalhar no campo, tirava leite, voltava. Hoje nós estamos numa outra sociedade, que é uma sociedade industrial, mas para piorar, é uma sociedade tecnológica, tecnicista. Ela é pior ainda. Nós estamos numa revolução industrial 4.0, que já está chamando de revolução digital. O mundo é outro. Nós estamos inseridos em outros processos. Logo, a gente precisa tentar analisar assim:
O que a palavra de Deus vai dizer para a gente realmente sobre preguiça? Bom, vamos lá. A preguiça nos tempos antigos, ela era chamada de, aí nem o português resolveu, de assedia ou assédia. Olha que coisa curiosa. Preguiça não tinha nada a ver com trabalho no mundo bíblico. Preguiça no mundo bíblico tem a ver com você ter falta de cuidado com alguma coisa. Existe alguma coisa que você tem falta de cuidado? Você vai ter que desconstruir algumas coisas ao longo dos próximos minutos. Porque você, pós-revolução industrial, numa sociedade em que somos viciados em trabalho, e eu vou mostrar isso para vocês, vocês tendem a achar que depois de cumprirem as 44 horas semanais, se você é CLT, ou se você bateu meta e é PJ, ou se você trabalha por conta própria e você realizou as coisas, percebe? Trabalho. Você diz, não sou preguiçoso. A Bíblia não está falando disso. Se você não tem cuidado com alguma coisa, pode ser preguiça. Não sou eu que estou falando, tá? Para piorar, a palavra preguiça, para São Tomás de Aquino, ela tá alinhada com melancolia. Ela significava uma falta de pujança, falta de protagonismo, uma tristeza profunda. Os Guinness vai dizer bem o que é essa falta de vontade e essa preguiça profunda. O pecado da preguiça pode ser chamado, segundo os Guinness, de apatia. No mundo moderno, ele se autodenomina tolerância. Mas no inferno, ele é chamado de desespero. Ele é cúmplice dos outros pecados e sua pior punição. Porque quem é preguiçoso? O preguiçoso é o que não acredita em nada, ele não se preocupa com nada, ele não procura conhecer coisa alguma, ele não interfere em nada, ele não se alegra com nada, ele não ama nada, ele não odeia nada, ele não acha propósito em nada, ele não vive para nada e apenas permanece vivo porque não há nem motivo para ele morrer. Já faz muitos anos que conhecemos muito bem isso e até demais. Você conhece gente assim? Nada tá bom, nada presta, tá tudo ruim, a vida não faz sentido, não há motivo para viver, mas morrer também não quer. Já viu gente assim? Nada é interessante. A mulher não é interessante, criar filho não é interessante, trabalhar não é interessante, sair para passear não interessa, e ver um filme não tá bom, nada serve. Então, acho que você está flertando com a preguiça. Mas essa preguiça não é material. A Bíblia trabalha com a preguiça existencial. É gente que tem preguiça de viver. Esse é o problema. Melancolia e falta de energia para viver. São aquelas pessoas que sem nada acontecer com elas, 8 horas da manhã já acabou a energia toda. Ninguém é assim, né? Não aconteceu nada. Ele acordou às 6, às 7, tomou café, foi fazer as atividades dele. Menino, tô sem energia, acabou tudo. Cuidado. Aqui deixa eu abrir um parêntese. O problema da gente, e a gente é muito dialético. É por isso que polarização no Brasil funcionou. Porque a nossa mente é muito dialética. Ou sim ou não, ou sim ou não, ou isso ou aquilo. Porque automaticamente, alguns de vocês flertam com depressão. Alguns de vocês flertam com outras. Falta de vitamina B12, por exemplo. Vai te faltar energia. Mas o que eu quero que vocês percebam? Isso é exceção. São casos isolados.
O problema é que a gente justifica pecado com caso isolado. Porque quando eu falo assim, falta energia para viver, falta vontade para viver, falta pujança para viver, aí vocês, pecadores, falam assim, mas e não sei o quê? Meu filho, jamais legisle na exceção. Você não pode legislar na exceção. Ninguém legisla na exceção. Deus não legisla na exceção e Deus não julga na exceção. A gente trabalha com regra. E a regra é, a maioria das pessoas é saudável. A maioria das pessoas existencialmente não é doente, não é melancólica, não falta pujança na vida. A maioria das pessoas não é assim. Então, por favor, quando você começar a ter esses artifícios, a espiritualidade do deserto dizia para a gente o seguinte, haja contraintuitivamente. Porque o seu coração sempre vai procurar atalhos para fugir da vontade de Deus. Seu coração sempre vai procurar atalhos lógicos para você dar lugar para o pecado. Cuidado com isso. Foge desse negócio. Os pais do deserto diziam, haja contraintuitivamente. Porque quando o seu coração está pedindo uma coisa, olhe para a Bíblia porque ela está dizendo outra. Duvide de você mesmo. Bom, a preguiça é um pecado da falta, gente. Porque ela é uma omissão. Se o orgulho é pecado de sobra, se a inveja é pecado de sobra, se a raiva, como nós vimos ontem, é pecado de sobra, a preguiça é um pecado da falta. Falta trabalho, falta vontade de viver, falta vontade de ser protagonista da existência, falta vontade. É a incapacidade de fazer certo, de fazer o bem. É a incapacidade de trabalhar pelo plano de Deus. Por isso, preguiça é um pecado negativo. A preguiça, no mundo antigo, tem um demônio que eles diziam, a sabedoria antiga dizia que a preguiça tem um demônio. E esse demônio atua, sabe quando? Que horas do dia que o demônio da preguiça atuava? Segundo o mundo antigo. Isso é só ilustração, tá? Depois do almoço. Eles tinham essa percepção. Isso não é bíblico, isso é só uma ilustração do mundo antigo. Eles diziam, que horas que o demônio ataca? Eles diziam antigamente, né? Depois do almoço. Rapaz, depois do almoço é a hora que o demônio da preguiça ataca. Eles brincavam. Brincavam não, eles falavam sério, a gente brinca. Porque não é verdade isso, né? Porque o objetivo é sempre aproveitar a fraqueza humana a fim de que a gente não faça o necessário. Mas por que isso? Os teólogos passados diziam que Deus fez o homem e colocou o homem na terra com um propósito. Todas as vezes que você se furta em cumprir o propósito de Deus, é negligência. E essa negligência pode ser por causa da preguiça. Dá um trabalho, olha só, mexer com gente dá um trabalho, não dá? Preguiça, existencial. Todos nós somos confrontados com isso. Rapaz, vamos resolver esse problema em casa? Ah, dá um trabalho. Rapaz, melhor não mexer com mulher, não. E o marido? Não, rapaz, melhor não mexer com esse troço, não. Isso aí, se a gente for mexer, vai dar problema. A Bíblia chama isso de preguiça. Mas eu tenho um problema com fulano de tal. Rapaz, melhor deixar esse negócio para lá. Preguiça. Percebem como a coisa é muito mais profunda quando a gente analisa biblicamente? A falta de entusiasmo com a obra de Deus é pecado. Vocês já pararam para pensar uma pergunta filosófica? Por que nós existimos e não o nada? A resposta do cristianismo é, porque Deus chamou, a tal ponto que Ele te chamou para ser coparticipante da obra da criação dEle. Todas as vezes que você se furta em ir de encontro ao Senhor, ir de encontro aos irmãos que Ele te deu, ir de encontro com a obra santificadora, salvadora do Senhor, a Bíblia está chamando isso de preguiça. É confrontador, né? Eu fiquei sem dormir essa semana. Quando eu estou inserido no mundo, a minha missão é levar a imagem de Deus para o mundo. No meu trabalho,
na minha família, na minha igreja, no meu círculo de amigos. O contrário disso, quando eu me furto, quando eu me escondo, é preguiça, é falta de amor pela vida. Então, os antigos diziam, há muito a ser feito no mundo. Um trabalho físico, mental, espiritual, intelectual. Há muito para a gente fazer em contato com as pessoas. E é engraçado. Lembrem-se que eu mostrei para vocês o Dante de Alighieri, quando ele escreve o Inferno de Dante, o Paraíso de Dante e o Purgatório de Dante. O quarto pecado da escala no purgatório, nós não acreditamos nisso, é a preguiça. E lá ele fez uma imagem que era Maria e Isabel. Maria, mãe de Jesus, e Isabel, mãe de João Batista. Por que ele colocou essas duas mulheres? Porque elas, mesmo num mundo adverso e grávidas, Maria, grávida de Jesus, e Isabel, grávida de João Batista, mesmo com essa intempérie, elas vão de encontro uma à outra, porque a preguiça é exatamente o não ir de encontro ao outro. Olha que loucura. Quando a gente não investe no marido da gente, quando a gente não investe nos filhos da gente, quando a gente não investe nas pessoas que estão em volta da gente, nos irmãos, nos ministérios que Deus nos deu, a Bíblia está chamando isso de preguiça. Olha que coisa. Bom, mas vamos mais adiante. A preguiça é uma forma de egoísmo, porque eu ignoro o outro e penso somente nos meus termos. O que importa é onde eu estou e não onde você está. A preguiça nada mais é do que uma forma de egoísmo, porque eu só penso em mim e no meu conforto. Se as coisas não estão do meu jeito, eu não faço. Se as coisas não são da forma com a qual eu quero, eu me afasto. Se o mundo não é como eu quero, ao invés de eu tentar não mudar o mundo, mas o que está em volta de mim, eu me afasto. Melhor. A Bíblia chama isso de preguiça. Bom, o que há de importante aqui? O que há de importante aqui é que, isso aqui não é importante agora, é que olhando para a nossa cultura, a cultura brasileira, e eu vou entrar no texto para poder aplicar, uma vez que eu já defini para vocês o que é preguiça, e eu não estou falando com preguiçosos essa manhã, a grande questão quando a gente está falando da preguiça é a cultura brasileira. Mário de Andrade, um escritor que poucos de nós lemos, no início do século passado, ele inventa um herói nacional. Vocês lembram o nome do herói que Mário de Andrade criou? Macunaíma. E olha que engraçado, é porque a literatura influenciava a vida do brasileiro no passado, hoje ela não influencia mais. Macunaíma criou um herói nacional que mostra mais da gente do que a gente imagina. Os professores de literatura aí. Quando Macunaíma nasce e é criado, qual é a primeira frase que ele fala? Ele faz assim, ó. Ai, que preguiça. Mário de Andrade nada mais estava fazendo do que o brasileiro. O brasileiro nasce assim. Ah, que preguiça. Meu Deus do céu. Porque o que Macunaíma nada mais é do que um esperto. Ele é esperto. Essa é a cultura brasileira. A cultura dos espertos. A cultura do jeitinho. A cultura das pessoas que querem fazer a brecha da lei e fazer as coisas para que a vontade delas seja realizada. Isso é Macunaíma. Isso é a nossa cultura. A nossa cultura é uma fábrica de preguiçosos. Não estou dizendo que o brasileiro não trabalha, mas de gente que não encara a vida como deveria encarar. Esse é o problema. Que não encara a vida a sério, que não encara a família a sério, que não encara igreja a sério, trabalho a sério, relacionamentos a sério. Esse é o problema da gente. E aí,
eu vou para o texto bíblico, uma vez que você já entendeu o que é preguiça, que não é só realizar atividades, mas é uma postura de energia na vida. Quando te falta energia para viver, quando você é o nem, o tanto faz, quando te falta isso, quando te falta esse posicionamento, essa vontade do seu eu no mundo, de se posicionar como alguém que vai tomar conta dos relacionamentos, dos dons, dos talentos que Deus te deu. Quando você não é assim, a preguiça pode estar batendo na sua porta, porque ela nada tem a ver só com o trabalho. Cuidado. O texto que nós lemos é o texto de Provérbios. O texto de Provérbios, eu não acredito que ele tenha sido escrito por Salomão. Eu acredito na ideia de que o texto de Provérbios vai ser escrito como livro de Salmos. Ao longo da história de Israel, eles vão juntando sabedoria bíblica no meio do povo, e como o maior expoente de sabedoria na história da humanidade é Salomão, faz-se um livro dedicatório, pseudo-epígrafo, colocando, olha, a sabedoria encarnada por este homem. Eu acredito nessa... Mas se você também quiser acreditar que foi Salomão, nem os judeus sabem quem fez isso. Não está tudo bem. Isso não vai mudar o conteúdo que é inspirado por Deus. O texto bíblico vai mandar a gente olhar no verso 6 para a formiga. Incrível? Porque ele vai mandar você olhar para alguma coisa que é insignificante. Ele poderia mandar você olhar para o falcão, para a águia, olha o tigre. Mas ele manda você olhar para a formiga. Um ser insignificante, que você nem olha. Na verdade, quando você levanta uma pedra, você fala assim, caramba, que formigueiro grande. Ninguém viu. Quando você está andando no meio do mato, aí você, no meio de uma clareira, você vê, parece um vulcão grande assim. Você fala, quem botou esse negócio aqui? Cara, demorou anos para que milhares de formigas tivessem feito aquele negócio. E ninguém viu. É esse o exemplo que a sabedoria bíblica está trazendo para nós. Ele diz para o preguiçoso, olha para a formiga. Mas por que olha para a formiga? Olha para os caminhos dela e seja sábio. Olha que curioso, ela não tem chefe. Ela não tem supervisor. Ela não tem governante. Para os mais chatos, o pessoal aqui não tinha feito ainda o estudo para saber os tipos de formiga, tá? A ontologia da formiga, ninguém tinha visto isso, tá, na época. Então, cobre menos do escritor bíblico. Ele está 1000 anos antes de Cristo, tá? Está 3000 anos atrás, mas ele já observava mais do que a gente. Mesmo ela não tendo isso, perceba como ela é previdente. Ó, ainda assim, ela armazena suas provisões, porque ela não trabalha 24 horas, nem o ano todo. Ela tem um período que trabalha. Ela tem um período que ela não trabalha. Os animais e a natureza normalmente é assim. Primavera e verão, normalmente eles trabalham, constroem, fazem tudo o que eles têm para fazer. No outono eles começam a dar aquela parada. E no inverno, vamos economizar energia. Via de regra, a criação é assim. Primavera, verão, bombando. Outono começa a diminuir, porque no inverno, dependendo do país, vai cair neve, a temperatura vai cair demais, alguns animais vão hibernar. Percebem? Então você tem que ter previdência, você tem que tomar cuidado, você tem que ser cauteloso, porque na hora de trabalhar é hora de trabalhar, na hora de fazer é hora de fazer, na hora de realizar é hora de realizar. Mas e na hora de parar? Ele está dizendo, ela para. Ela tem ritmo bem estabelecido. Ela é proativa, e eu preciso que você anote isso, porque eu já estou te dando, como eu dividi o texto, ela é proativa. O que não é preguiçoso é proativo. Por quê? Percebam como ele diz,
Ela não tem governante, ela não tem ninguém para mandar, ela não tem nada para fazer, ela é proativa, ela não é reativa. A maior parte de nós, preguiçosos, somos reativos. A gente só faz as coisas quando o troço dá errado, ou quando está faltando, ou quando não tem, ou quando está tudo desmoronando, aí a gente procura desesperado alguma coisa para fazer. A sabedoria bíblica está dizendo, você está pagando por causa da sua preguiça. Porque no reino de Deus, Ele chamou a gente para ser proativo. Olha que loucura isso. Pesado, né? Esquece o coach, tá? A proatividade do reino não tem nada a ver com drive nem com aquelas doideiras. Você desliga esses canais. Mas a segunda coisa que ele está dizendo, percebam que no empreendimento da formiga tem ritmo, muito bem estabelecido. Ele está dizendo, ela armazena a sua provisão no verão e na época da colheita ela junta o seu alimento. E aí ela faz uma pergunta. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Você tira uma soneca, você cochila um pouco mais, você cruza os braços para descansar. Qual é o problema? Todo pecado tem consequência. Todo pecado tem consequência. Mas pastor, Jesus não morreu por nós? Claro que morreu. Mas deixa de pagar o boleto amanhã que você vai ver o juro que vai vir depois de amanhã. Tem consequência, ué. Começa a fazer o que você não deve e aí depois você vai fazer o quê, meu filho? Você está num mundo que há causa e consequência. Pecado continua sendo pecado. E pecado continua gerando consequência. Qual é o pecado da preguiça? A escassez. Não é a escassez só de recurso, porque é de recurso também. Mas vocês perdem o casamento, perdem os filhos, vocês perdem amigos, perdem a casa, perdem recursos, perdem as coisas. Por quê? Por preguiça, por leniência. Porque não olharam a vida como o palco da glória de Deus. Porque não olharam a vida como uma dádiva dada pelo Criador. Como algo que nós devemos encarar com seriedade. 70, 80 anos que o Senhor nos deu. Para termos uma cultura de vitimismo? Não! Porque eu já sei que muitos de nós no século 21 vamos colocar a culpa na genética, no pai, na doença, em tudo isso. Mas olha, o escritor já disse isso para a gente no capítulo 26. Olha o verso 13 do 26. O preguiçoso diz, lá está um leão no caminho. Um leão feroz rugindo nas ruas. Olha lá o leão. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira na sua cama. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levar na boca. O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. A Bíblia está olhando para a gente, para essa cultura de vitimismo do século 21, dizendo não. Não adianta virar para o lado, não adianta falar, ó o leão lá. Ele vai comer você, tá? Não adianta olhar como uma dobradiça e virar. Não adianta botar para debaixo do tapete. Vai ter que lançar a luz e resolver. Vai ter que lançar a luz e encarar. Deus te deu energia para isso. Isso que a Bíblia está falando. Ah, aconteceu isso comigo. Meu filho, você já tem a graça, o poder de Deus. Vamos, levanta. Ah, mas... Ei, Jesus Cristo está vivo, vamos embora. Chorou tudo que tinha para chorar, reclamou tudo que tinha para reclamar. Levanta, força para a vida. Você tem o Espírito, você tem a força e o Espírito que Deus te deu, a alma que Deus te deu, energia para viver, meu filho. Vamos, volta para o capítulo 6, porque... esse é o problema da cultura vitimista, a cultura de eu tenho direito disso, daquilo outro. Na verdade, a gente se esconde. O que eu quero trabalhar com vocês muito rapidamente? 3 atitudes para a gente lidar com a preguiça. 3 atitudes para a gente lidar com a preguiça. Primeira, proatividade. Segunda atitude, estabelecimento de ritmo de vida. Terceiro, colheita. Que está no verso 11. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Vamos lá. Eu trouxe isso aqui, tem uma pregação que eu fiquei 1h30, eu acho que aqui. Coloca, por favor, não vou precisar só do apontador.
Tem uma pregação no início do ano passado ao retrasado, se eu não me engano, não lembro o nome da série, depois alguém disponibiliza no grupo da igreja, que eu trabalhei isso aqui, que foi o Prêmio Nobel da Paz no século passado, Prêmio Nobel da Paz, Prêmio Nobel de Física, desculpa gente, final de ano, conferência de ontem, o que paz tem a ver com círculo circadiano? Nada. Então, bem rapidamente, para eu poder aplicar a preguiça a isso aqui. Depois eu te dou essa foto. O que é isso? Estou falando, tem uma pregação que eu falei só disso em Gênesis 1 e 2 aqui. Fiquei 1h30. Você pode ouvir depois, enfim. Bom, o que eles descobriram dentro da fisiologia humana? Primeiro, às 6 horas da manhã, a melatonina é um hormônio que existe para você dormir. Ok? Muitos de vocês compram esses que é só água com açúcar, né? Que não está dormindo mais, porque fica na tela e aí toma melatonina. Beleza. Seu corpo para de produzir e aí você começa a produzir a partir das 6 da manhã cortisol. O que é cortisol? Sua suprarrenal, em cima do seu rim, começa a produzir cortisol, porque isso vai te dar energia. Isso é um hormônio da energia. Cortisol. Você vai olhar para ele de manhã cedo, você acordou, seu rim, em cima dele, tem a suprarrenal e tome cortisol. E vai lá. Por isso que, normalmente, quando você está com alergia ou tem alguma doença autoimune, que horas que o médico manda você tomar corticoide? De manhã. Porque ele vai trabalhar junto com a sua suprarrenal, tá? Eu sempre me perguntei por que eu fiz farmácia. É para agora, tá vendo? Então, depois, você começa, por causa do cortisol, você fica alerta. Você já tomou susto? Quando você toma susto... Parece gato, cortisol na hora. O susto é assim, ele trabalha com esse negócio, cortisol na veia, pô! Aí depois você fica assim, cortisol. Ele é produzido naturalmente, por isso esse momento da manhã é o momento que você começa a ficar alerta. Como é que você chega no trabalho, se você é como eu? Caneca de café. 9 horas da manhã você já está assim. 10 horas, opa! Nossa, parece que aconteceu alguma coisa. Não foi o antidepressivo que você tomou, tá? Logo cedo, isso é do corpo. Por que você toma antidepressivo de manhã? Para ele trabalhar junto com o cortisol. Para você ficar animado. Por isso que o médico manda você tomar logo cedo, tá? Deu meio-dia. Na parte da tarde, o que seu corpo tem? Coordenação. Você já está mais coordenado. Tem jogo de futebol normalmente 8 horas da manhã? Não. Coordenação. Os caras já sabem disso na fisiologia do exercício. Vocês, assim como eu, não é difícil, claro que você acostuma, mas não é difícil ir para a academia 5 horas da manhã. 6 da manhã, não é difícil? Alguns já acostumaram. E está tudo bem, não tem problema. Mas por que é difícil? Não é porque você só é preguiçoso, não. É porque a melhor coordenação da gente acontece depois do meio-dia, tá? A partir das 3 horas da tarde, eficiência cardíaca e força muscular. Vocês sabem qual é o horário normalmente das corridas de maratona? Que horas que é a São Silvestre normalmente? Sempre depois de 3 horas da tarde. As provas de atletismo nas Olimpíadas é sempre depois da parte da tarde. Porque é o momento em que o corpo do atleta está começando a dar aquela bombada. O seu coração está funcionando no ápice. Ele está... Quando chega no final do dia, seu corpo é uma máquina, ele vai começar a parar. Ele tem que desacelerar. Só que ele gerou muita energia. Não tem o fogão que se acendeu e depois ele não fica quente? Você gerou muita energia. Assim é seu corpo. Quando dá 6 horas da tarde, mamães, qual é o horário que os seus nenéns têm febre mesmo? Porque é o momento em que ele gerou energia o dia todo. Aí agora a pressão sanguínea vai começar a aumentar, os vasos vão começar a dilatar, e aí a temperatura levemente sobe. Porque agora ele vai ter que começar a descansar. Está na hora de começar a parar. Quando chega à noite, ó a temperatura mais alta aqui, ó.
Seu corpo está falando, bora, vamos frear, está na hora de descansar. E aí ele começa a produzir melatonina, que é para você dormir. De madrugada, olha o sono profundo. Com o seu sono profundo, o que ele faz? A temperatura do seu corpo abaixa. E aí você dorme em paz. Isso aqui ganhou o prêmio Nobel, século passado. Eles descobriram que o corpo humano funciona fisiologicamente assim. Qual é o problema? Tela, luz. Não há ritmo que aguente, não há corpo que aguente. Porque a gente foi feito para funcionar naturalmente de um jeito. Só que a gente, no passado, 5 horas da tarde, quem é da roça, o que a gente fazia? Entrava para dentro de casa, apagava tudo e dali acabou. Cara, não é assim mais. Então preste atenção. Para você lidar com a preguiça, você vai ter que estabelecer um ritmo de vida. Você vai ter que estabelecer um ritmo de vida. Se você não dorme bem, o que acontece no outro dia cedo? Você vai ter que estabelecer ritmo. Se você não aproveita os melhores horários para produzir, quando chegar no final da semana, o que você vai sentir? Menina, semana passou, não fiz nada. Não tem ritmo. Não tem tarefas bem delimitadas. Não tem metas bem delimitadas. E aqui ritmo para tudo, tá? Ritmo para tudo. Mas por quê? Por que a gente vai ter que brigar com essa era e com esse tempo? A gente vai ter que estabelecer ritmo para lidar com a preguiça, porque você, preguiçoso, vai procrastinar. Você sempre vai deixar para depois. Amanhã eu faço, depois eu faço, daqui a pouco eu realizo. Necessariamente você não tem esse tempo. E para piorar, você que trabalha com prazos, seja ele quais forem. Se você, por exemplo, fica em casa, tem um prazo, as crianças chegando para almoçar meio-dia. Ou você trabalha com prazo, sexta-feira é dia de entregar aquele projeto. Você trabalha com prazo, vou sair de férias, tenho que terminar. Adrenalina vicia. Você fala assim, nossa, eu gosto daquela sensação de quando está chegando, aí eu produzo mais. Você é um viciado em adrenalina, cara. Porque como vai chegando o final, seu corpo começa a produzir adrenalina falando, você não vai acabar não? Você não vai fazer não? Você não vai fazer não? Aí você fica, não dorme. Ainda fala assim, nossa, tem 3 dias que eu não durmo. Claro, não se planejou. Só que a gente acha que isso é bom. Não, isso vai cobrar um preço lá na frente. Não tem jeito. Procrastinação vai atrapalhar. Para lidar com a preguiça, a Bíblia está mandando a gente estabelecer ritmo. Ritmo. Eu e você teremos que brigar com isso. Porque nós estamos na época do faça no seu tempo. Reaja no seu tempo. Eu até entendo essa flexibilização, ela é legal. Mas lembrem-se que a preguiça não é só no trabalho, ela está relacionada a nossos relacionamentos. Então eu preciso estabelecer um ritmo de tempo com a Aline. Eu preciso ter um day off, ela e eu. Nenhum casamento aguenta sem a gente, por exemplo, ter um tempo com a esposa da gente, com o marido da gente, sozinho, conversando, falando da vida, namorando. Senão, como é que você aguenta? Que casamento que aguenta isso? Nenhum. Tem que ter ritmo. Mas nós vamos ter que ter tempo, a gente com as crianças. Eu vou ter que chegar em casa, e eu, por exemplo, o Rômulo, já tive que ouvir assim, tudo bem, você trabalhou o dia inteiro, mas elas não têm culpa disso não. Elas querem sua atenção agora. Quando crianças, adolescentes, agora tem um foguete. Azar o meu, quem mandou ter filho? Isso é problema meu, é problema seu. O que eu vou fazer? Adianta ficar com a cara feia? Não, meu filho está lá, é preguiça. Então eu não tenho que gastar muita energia aqui, eu tenho que poupar um pouco, porque eu tenho que ter energia para chegar em casa. E eu tenho que ouvir, eu tenho que dar atenção. Senão eu desequilibrei o ritmo. A preguiça vai me pegar.
Porque aí eu idolatrei meu trabalho, eu idolatrei as minhas atividades, eu esqueci a minha esposa, eu esqueci meus filhos. Assim é com as nossas atividades eclesiásticas, com os nossos irmãos. Assim é com os nossos compromissos com as pessoas. Assim é com tudo. Porque, lembrem-se que eu falei, proatividade, ritmo e falei de colheita. Aí o casamento acaba e você fica perguntando assim, por quê, hein? Aí sabe o que a gente fala? Menino, do nada ela saiu de casa. Meu irmão, ninguém sai de casa do nada. Ninguém. Ninguém. Esquece isso. Ninguém sai daqui do nada. Ninguém troca de comunidade do nada. Nenhum pai perde o coração do filho do nada. Isso não acontece do nada. Você trabalhou muito, você foi muito preguiçoso para perder a mulher, para perder o filho, para perder o trabalho, para perder os amigos. Cara, você teve um esforço danado preguiçoso. Só que ao longo do tempo, a gente achava mesmo, como diz Provérbios 26, que a gente é melhor do que as pessoas. Preguiça é pecado de egoísmo. Preguiça é pecado de egoísmo. Para resolver o problema da preguiça, proatividade, meu filho. Olha para a formiga. Olha para o exemplo dela. Olha as áreas da sua vida e se planeja. Se planeja financeiramente, se planeja emocionalmente, se planeja espiritualmente. Olha a vida, investe nela. Executa os trabalhos, olha o ritmo, olha o tempo. Momento de descanso é momento de descanso. Só que a gente tem o danado do WhatsApp. E eu brigo, por exemplo, com isso. Deu a hora, para de responder. Eu sou um que tenho que aprender isso. Deu a hora, começa a responder. Deu uma hora, para de responder. Não dá para ficar 24 horas ligado. Outra coisa que eu tenho brigado, por exemplo, que vocês também brigam, tela. Tela, porque a gente fala que tela descansa. Cara, não descansa. Não descansa. Quer ver uma coisa que descansa? Passear com a sua família, passear às vezes sozinho. Aquilo que a gente chama de descanso ativo. Porque quando você faz descanso ativo, você produz serotonina, você produz noradrenalina, você produz hormônios que são hormônios de alegria. Só que aí a gente chega cansado e quer parar. Proatividade. O que eu estou dizendo como proatividade? Há duas questões aqui, que eu estou copiando o Rick Warren numa vida com propósito. Qual é o remédio para a preguiça? Entender que a vida foi feita para um propósito. Não há nada mais desesperador do que a pós-modernidade. Porque ela diz, a vida não tem propósito nenhum. Não, senhor. A vida tem propósito. O Criador me colocou aqui para eu ser um discípulo dele. Eu sou a imagem e semelhança dele. Estou nessa terra para representá-lo aqui. Então, enquanto estou nessa terra, eu cuido da Aline, que é filha de Deus. Enquanto estou nessa terra, sou um representante do Senhor Jesus, porque Ele me concedeu 3 filhas dele, Elis, Júlia e Madalena, para cuidar delas e a santificá-la e a apresentá-las diante do Senhor. A vida tem propósito. A vida tem propósito porque eu tenho mãe, tenho pai, eu tenho amigos, tenho irmãos. A vida tem propósito, ela não é sobre dinheiro. O que eu faço com o trabalho também é importante. Cuidar das finanças e ter sucesso no trabalho também é importante. Desde que isso seja algo equilibrado. Não adianta ganhar o mundo todo e perder a alma. Porque o mundo vai mandar você ganhar o mundo e você perder o coração. E a colheita é essa. Quando você olhar, perdeu o casamento. Quer ver uma outra coisa? Quando olhar, perdeu a saúde. Nunca parou para fazer uma caminhada, nunca fez uma dieta equilibrada, não dorme bem, não cuidou da saúde. Quando dá 60 anos, está com a carinha de Matusalém, com 928. Aí infarta, e aí eu vou no velório, e eu vou fazer o seu velório, e no seu velório eu vou olhar e falar bem assim, mais uma rosa colhida para o canteiro do Senhor. Hã? Não cuidou da saúde, cara. Achou que era o super-homem. Vai morrer. Vai dormir com esse barulho. Vai morrer. Colesterol sobe. O açúcar sobe.
Depois dos 40, aí eu estou vendo isso agora. Rapaz, Carlão, vou te contar, o negócio não é fácil não. Não é bonito não. Cuida, tá? Mulherada, cuida dos hormônios. Vai vir o calorão aí daqui a um tempo, tá? Cuida, não adianta. Não adianta. Vai vir. Tem que cuidar, cara. Porque fora é preguiça. É pecado. Não cuidar da saúde, não cuidar da finança, não cuidar da família. Deus te deu energia. Deus te deu saúde. Deus te deu força. E aí, eu vou terminar dizendo o seguinte para vocês. O que a gente está precisando redimir em Cristo é a nossa agenda. É a nossa agenda que está precisando de redenção. Jesus não mandou você buscar em primeiro lugar o pão de cada dia, mas o reino de Deus. A sua espiritualidade tem que vir em primeiro lugar. Por isso a gente vem domingo para a igreja, para encontrar com o Senhor, para ser abastecido, para estar com os irmãos, participar dos meios de graça, encher o coração e inundar o mundo da graça de Deus. Você precisa botar Jesus no centro da sua vida e redimir essa nossa agenda diária, proatividade. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Quem me ensinou isso? A teóloga Aline Barcelos. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Segundo lugar, o reino de Deus, o povo de Deus, a obra de Deus. Segundo lugar, mas aqui eu não estou falando em ordem, a sua família. Seja homem dentro de casa, seja marido dentro de casa, seja filho dentro de casa, seja mulher dentro de casa. Tempo de qualidade, ouvir, ter energia para ouvir a família, ter energia para namorar com a esposa, com o esposo, ter energia para sair para passear com o filho, tem que ter energia. Energia, meu filho, porque quando desligar a gente da tomada, acabou. Aí, sabe o que a Bíblia fala? Para lá, Eclesiastes, para onde você vai não tem obra nenhuma. Acabou, meu filho. Aí lá nós vamos ficar na glória esperando a ressurreição dos mortos. Enquanto isso, nós somos obra de Deus nessa criação. Dedicação no seu trabalho. Quando você estiver lá, para de roubar o patrão. Para de roubar a produtividade. Tempo de trabalho é tempo de trabalho. Tempo de trabalho é tempo de dedicação. Dedicou, acabou, foi embora, minha família. Foi embora, meus amigos. Foi embora, o esporte. Você vai ter que criar limite. Se você tem um gerente doidinho, você vai ter que conversar com ele. Falar, não dá. Não tem condição. Tem que causar limite. Não, pastor, mas eu não posso falar isso. Para, confia no Deus provedor e não em gerente maluco. E não em nome de empresa maluco. Você vai morrer, eles vão te matar e vão botar outro no seu lugar. Mas vão me mandar embora. Meu filho, se for pela sua saúde, fique em paz. Tá de boa. Porque vão te mandar embora. Sua família vai ficar sem ninguém. Deixa eu ser bem honesto com vocês. Se eu morrer hoje, o que vocês vão fazer? Chorar, os que me amam. Alguns vão falar, graças a Deus. Vão entregar um buquê de flor para minha mulher. Falar, obrigado. Semana que vem tem outro pregando aqui, meu filho. E tem culto. Vocês acham que é muito sério o que eu estou falando? Não, eu não estou dizendo que vocês não me amam, não. Eu só estou sendo realista. E é isso que vai acontecer. Isso é proatividade. Você acha que no seu trabalho vai ser diferente? Vai ser igual. Já tinha mundo antes de você e vai continuar tendo mundo depois de você. Se você não for proativo, e aqui não é nada pessoal, tá? Eu amo vocês e vocês podem continuar me amando se vocês quiserem, mas eu estou bem resolvido comigo. Ou a gente aprende isso, porque o mundo vai continuar sendo mundo. Você não é super-homem. Proatividade, ritmo de vida e colheita. Quer ter uma família legal? Investe nela. Quer ter finança legal? Trabalha por isso. Quer ter uma vida com Deus legal? Trabalha com isso. Leva a sério. Energia. Pastor, o meu corpo não está bem. O Brasil tem um negócio chamado SUS. Você vai ter que ir no médico. Se você não tem plano de saúde, vá se tratar, meu filho. Tem gente que tem preguiça e medo de se tratar. Vai se tratar. Está sem qualidade de vida, por quê? Preguiçoso, até para ir no médico, cara. Não, mas vai que ele descobre alguma coisa.
Já viu esses que são assim? Não, eu não vou. Olha a lógica do brasileiro. Eu não vou no médico. Porque se eu for no médico, ele vai descobrir alguma coisa. Ô, esperto, você já tem. Você já tem. Isso não vai aumentar ou diminuir nada. Luta pela vida que Jesus nos deu. Vocês estão livres para viver o propósito de Deus. Cristo foi crucificado e ressuscitou por isso. O que a gente não pode, olhar a vida com preguiça. Pecado da falta. Olha para o seu casamento, olha para os seus filhos, olha para as finanças, olha para o trabalho, olha para a obra de Deus, olha para a igreja, dizer eu vou viver esse negócio com intensidade, com pujança. Eu vou fazer o que eu puder fazer para que a qualidade de vida que a gente tem seja melhor, para que o lugar que eu estiver que seja o melhor, porque Cristo fez isso por mim. Olha que coisa bonita. A vida tem que ser assim. Momentos alegres, tristes, tá beleza, nós estamos vivendo eles com intensidade e não com preguiça. Nossa, Deus do céu. Eu quero terminar. Vamos lá. Eu vou terminar. Eu sei que isso, tudo que eu preguei não é para vocês. Está todo mundo muito bem resolvido. Mas eu queria terminar com uma poesia. E vamos cantar uma canção para a gente acabar. Cadê a poesia? Aqui. É uma poesia que fala sobre Cristo, o hoje de Deus. Cristo, o hoje de Deus. O tempo é o nosso maior inimigo, tá, pessoal? O tempo é o nosso maior inimigo. Quando eu quero dizer que o tempo é o nosso maior inimigo, porque qualquer outra coisa você consegue fazer voltar atrás. O tempo não. O hoje é só agora e acabou. Mas Cristo morreu e ressuscitou para ser o hoje de Deus para nós. Para que no dia que se chama hoje, a gente possa viver com inteireza de coração. Com inteireza de coração. Vivendo o momento. Descansando, acordando, estando no momento, estando nele. Sem estar com o celular, estando naquele momento, vivendo aquele momento. Cristo, o hoje de Deus. O ser humano é refém do tempo. A humanidade não passa de uma leve brisa. Uma relva que nasce e morre, efêmera, temporal. O homem sabe, em sua pior noção de si mesmo, que não durará para sempre. O homem é escravo do tempo. Os anos vencem as nossas forças. A velhice chega. Os dias maus cobram seus impostos. Todo ser vivo nasce, cresce, se desenvolve, reproduz, envelhece e morre. Não existe barganhas com o tempo. O tempo é um lembrete ruim de que a morte chegará. Não há como controlá-lo. Uma vez que não é eterno, o homem procura por algo que o transcenda. Pois o livro de Eclesiastes, o sábio rei revela aqui que o próprio Eterno colocou no homem esse anseio de que é o além-tempo. O homem quer ultrapassar o seu tempo, que ajusta e conserta o seu coração. A guerra contra o tempo é real, faz parte de nós. A nossa adoração é diária, rotineira, hábitos, compromissos, liturgias. Nós somos o homem das liturgias, com o coração incansável, tentando nos nossos hábitos satisfazer o desejo de encontrar paz. A nossa adoração é a nossa bússola. O nosso coração é o nosso navio. Resta revelar quem é o nosso capitão. O homem das liturgias vê sua redenção, um coração remodelado, devidamente preparado para os dias difíceis contra o tempo. A comunhão lhe vivifica, lhe traz de volta a consciência de quem se é. Palavra de Deus que nos transforma.
as canções lhe enviam. Sabe que pertence a um povo, participante de uma liturgia divina, cósmica, que vive na sístole da catolicidade, encontrando irmãos e irmãs ao longo das eras. O tempo pode ser uma prisão ou pode ser um paraíso. O homem das liturgias pode existir perdido em uma confusão nos seus afetos, perdidos nos seus desejos e navegando em meio à dor que gera sempre insatisfação. Ou finalmente, os nossos hábitos diários e as nossas liturgias diárias podem nos fazer descansar no amor verdadeiro. Deus é eterno. Deus está além do tempo. Deus resgata o seu povo da guerra contra o tempo. O eterno lar prometido ao povo amado de Deus. O futuro que molda o nosso presente. A história da salvação que redime e restaura o nosso passado. Que nos faz andar livres agora. Futuro e passado encontram um propósito em Cristo, que é o hoje de Deus. Por isso, quando o nosso coração estiver muito aflito, é preciso nos lembrarmos de quem Jesus é e do que Jesus fez, para nós vivermos na pulsação da missão diária, realizando as boas obras, preparadas pelo seu bom Senhor, palavra de Deus feita em carne, Jesus Cristo, habitando em nosso tempo, vencendo o tempo e a morte. O Cristo ensina aos seus discípulos como viver em tempos difíceis. A eternidade tocou o presente. Que Cristo nos ensine a viver, para não perdermos mais tempo. Que o Senhor do tempo nos ensine a valorizar a vida que Ele mesmo nos deu.